Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje estamos aqui direto do 8º andar do prédio da CACISM, onde está instalado o IPLAN, o Instituto de Planejamento de Santa Maria. Nessa oportunidade vamos conversar com o presidente da autarquia, Daniel Pereiron. Daniel, muito obrigado por ter nos recebido hoje aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. Daniel, queria iniciar falando um pouco, antes da gente entrar na questão do IPLAN, do trabalho desenvolvido, né, por essa autarquia, né? Eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória. Tu, além de presidente do IPLAN, tu iniciou em 2017 do atual governo como vice-presidente. O presidente era o Wilson Cerro, né? Depois tu acabou assumindo a presidência. Tu também é professor. Queria que tu falasse um pouco da tua trajetória. Eu comecei na docência no curso de arquitetura da Universidade Franciscana em 2010, então vão fechar aí 10 anos dessa convivência diária com a docência, que eu costumo falar que é uma atividade complementar, mas que traz muito conhecimento, a gente aprende muito com os alunos e na verdade, foi, de certa forma, a academia que me vinculou ao IPLAN, porque eu era representante da UFN dentro da DESM, então onde eu tive a oportunidade de conhecer o Cerro, e ali tivemos uma convivência mais próxima, e depois então em 2017, quando ele assume a presidência aqui do IPLAN, ele me fez o convite para esse desafio, né, da vice-presidência e de coordenar todos os trabalhos de revisão do plano diretor. Então fiquei até 2018, metade de 2018 como vice-presidente, então quando o Cerro se afasta, aí o prefeito me faz o convite então para assumir a presidência e continuar os trabalhos que ele vinha desenvolvendo. Tu é arquiteto de formação. Arquiteto de formação. Tu é professor, logicamente, no curso de arquitetura da UFN. Isso, no curso de arquitetura e depois também na pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho na UFN também. E esse convite, tanto para ser vice como depois, posteriormente, para ser presidente, ele é um convite apenas de caráter técnico? Tu tem alguma vinculação política? Tu é filiado a algum partido? Não, ou não, tu estás não. aqui simplesmente pela questão técnica? Pela parte técnica, sim, pela parte técnica. Que é uma coisa também que me deixa bem confortável, né, para trabalhar aqui acho que por essa visão do prefeito de ter escolhido alguém com um perfil técnico, né, então que está dentro da área de atuação, é a minha área de conhecimento, então por isso eu me sinto confortável hoje de estar junto com toda a equipe que é multidisciplinar, né, nós somos praticamente 20 profissionais trabalhando das mais variadas áreas, né, então temos arquitetos, temos geógrafos, temos técnicos, temos administradores, temos advogados, enfim, temos um rol grande, enorme de profissionais trabalhando no planejamento urbano, mas que interessante do planejamento urbano é isso, que ele é uma área de conhecimento que tem que aproximar e se aproximar das mais diversas áreas do conhecimento, né? Então não é uma atividade única e exclusiva para o arquiteto urbanista, né? A gente demanda e depende de todas essas áreas complementares ao projeto de urbanismo, mas que é a parte, né, social, conhecimento da legislação, enfim, de todas as áreas que são complementares. A cidade ela precisa dialogar entre si, né? Isso a gente conversava antes de iniciar o programa nos bastidores, a gente nota um pouco isso no Brasil, não falando especificamente de Santa Maria, né? Que às vezes tem uma moradia, mas ali não tem os serviços. Isso acho que é um desafio para o Brasil, né? Qualificar a questão da moradia, né? Além da moradia, a pessoa que mora num determinado local conseguir ter ofertado os serviços básicos, como educação, saúde, segurança, né? A gente nota que em vários locais isso ainda não acontece, né? Geralmente o crescimento das cidades ele tende a ser concêntrico, né? Começa geralmente, claro, o centro da cidade, que depois, né, vai crescendo, e vão se criando os bairros, e o que a gente tem visto, que geralmente acontece na maioria das cidades, através, muitas vezes, da especulação imobiliária, é a busca por áreas mais afastadas das áreas que já são originalmente servidas por toda a infraestrutura urbana necessária, né? Coleta de lixo, transporte público, escola, atendimento de saúde, enfim, de tudo que o município precisa de serviços. É natural que o empreendedor busque as áreas mais baratas, mais afastadas, para ali assentar os maiores loteamentos, né?
processos de parcelamento do solo. Então, o que a gente tem que buscar enquanto planejador urbano é qual é o limite de crescimento, né? Então, não deixar com que o perímetro urbano se expanda cada vez mais, porque isso gera um custo para o município de abastecer essas populações que estão afastadas desses serviços básicos, dessa infraestrutura básica, e ao mesmo tempo regular, então, ao mesmo tempo que regula o crescimento, fortalecer que cada novo conjunto, cada nova área de assentamento tem esse abastecimento muitas vezes por contrapartida do próprio empreendedor. É uma coisa que não é nova, mas aqui no município a gente tem tentado trazer, né, porque aqui já não se fazia tanto, mas é cobrado do empreendedor que ele abasteça e que ele provenha de infraestrutura toda essa área que está sendo criada. Então, ao passo que o empreendedor vai colocar um grande conjunto habitacional, por exemplo, numa área onde hoje não tem linhas de ônibus, não tem creche, não tem escola, não tem posto de saúde, a contrapartida dele deve ser abastecer essa comunidade de todos os serviços e não ficar esse custo para o município, né? Porque no fim é ele que está motivando essa ida, esse deslocamento, né, da população para uma determinada área. Claro que hoje o nosso perímetro urbano ele é moderado, a gente não tem um perímetro que se expande demais, mas agora em 2018 nós fizemos 2018, 2019, né? Estamos em 2018, estamos recebendo agora em 2019 o novo levantamento aerofotogramétrico, que é aquele levantamento de toda a superfície da cidade, aliás, de toda a área urbana da cidade, que o avião sobrevoa e vai tirando as fotos. Então nós temos a informação atualizada dos vazios urbanos. E aqui, nesses pontos de vazios urbanos, que a gente tem que motivar e incentivar que o empreendedor leve os seus empreendimentos, porque ali já é uma área, de certa forma, abastecida, né? Está dentro de uma área, dentro do perímetro urbano, de uma área possível de crescimento. Então, a legislação tem que incentivar o desenvolvimento dessas novas áreas. Mas isso é uma negociação, por exemplo, com o empreendedor, né? Sim. Tu falasse que as áreas mais afastadas, elas são mais lucrativas porque, de repente, são mais baratas. Mais barato. Então, de repente, moradias de interesse social, hoje, ocorra dessa forma. Colocar as pessoas em áreas mais afastadas. Não deve ser muito fácil essa negociação para que áreas mais centrais convencer o empreendedor de fazer empreendimentos de interesse social. Na verdade, nós temos as duas modalidades. Por exemplo, um condomínio fechado, com público, né, público-alvo, com um poder aquisitivo um pouco mais alto, também tem buscado áreas mais afastadas, porque para esse público indifere o serviço de ônibus, porque se locomove de carro, embora, né, quem presta serviço para ele muitas vezes se desloca de ônibus, mas o público, por exemplo, as crianças não vão estudar em escola pública, elas se locomovem de carro até a escola particular. Então, a gente tem visto também esse tipo de busca para um determinado público. E o que, claro, o ideal para o público que demanda do serviço público é que ele fique, quanto mais próximo do centro, mais abastecido de todos os serviços, né? Só que as áreas centrais são caras, então a gente não tem como induzir ou como negociar a escolha da área por parte do empreendedor. A gente pode... Ele tem a liberdade, né? Claro, o que o município pode fazer, o planejamento urbano pode fazer é ofertar índices. Índices maiores nas áreas mais centrais, onde a gente quer que tenha um grande vazio urbano que a gente quer que seja ocupado, e índices mais baixos nas áreas mais afastadas. Então é através do índice urbanístico, que é, né, para o público entender a quantidade... Isso, eu te pedi para tu explicar exatamente. O índice urbanístico é a quantidade de vezes... quantas vezes a área do terreno o empreendedor pode construir. Então, né, nas áreas mais centrais nós temos muitas vezes 4, né, que é um dos maiores índices que nós temos, ou seja, a área do terreno pode ser construída 4 vezes. Então, muitas para vezes, cima, assim, um prédio, digamos, sim. Então, que é um índice muito alto. E né? numa área mais afastada o índice aumenta. Às vezes menos de 1, então, ou seja, tu não pode construir mais do que uma vez e meia a área do teu terreno. E às vezes, áreas mais afastadas ainda, às vezes até 0,5, ou seja, tu pode construir metade da área do teu terreno. E a lógica disso tem com relação à questão da preservação da natureza, a questão Sim. dos morros, tem essa Sim, lógica. permeabilidade do solo, a questão da limitação de altura, que nós não temos muita limitação de altura, né,
aqui no município. Nós temos mais na zona central, por ser o centro histórico, uma determinada limitação, e alguns locais específicos que estão sobre, por exemplo, a área de recarga do aquífero Guarani, né, que é a parte mais sul da cidade. Então, são a encosta dos morros, são locais que têm uma certa fragilidade ambiental, onde a gente entende que a densificação daquela área, ou seja, o acúmulo de pessoas, pode comprometer o solo, né? Tu vai demandar de impermeabilização, vai demandar de esgoto. Então, são áreas que tem que ter um certo cuidado. Então, mas depois temos alguma restrição de área em Camobi, próximo à base aérea, que é recomendada pelo Comar. Basicamente é essa. A gente acabou, né, entrando numa outra questão muito importante também, mas eu queria assim, retomar a questão, assim, reiniciar a questão do IPLAN, para que o telespectador que está nos acompanhando entenda, por exemplo, assim, qual é o trabalho desempenhado pelo IPLAN hoje no município? Qual a função do IPLAN, que não é uma secretaria, uma autarquia, né, desempenhada no município de Santa Maria? Basicamente o planejamento urbano, né? E dentro dessa área do planejamento urbano, nós temos, dentro do IPLAN, diretorias. Cada diretoria tem a sua função. Por exemplo, a diretoria de planejamento faz a parte de análise de processo, então projetos de grande impacto, projetos que têm uma área construída elevada ou uma densificação, ou seja, muita população, vem para uma análise, e aqui então nessa análise que se estuda, se pede, se analisa o estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto de trânsito, para daí começar a trabalhar e criar diretrizes que venham ao encontro justamente do que a gente está falando, de abastecer essa população de serviço. Então, integrado com as secretarias específicas. Por exemplo, nós estamos agora analisando o estudo de viabilidade urbana de um grande, talvez o maior condomínio de prédios que nós venhamos a ter no município, com uma população estimada de 5.000 pessoas. Né? Se a gente pensar que 1/3 dessa população poderiam ser crianças, então, entre 1.600 a 2.000 crianças num único empreendimento, aonde que elas vão estudar? Né? Então, é uma faixa de público que a gente pode chamar um público de carente, então vai estudar em escola pública, com certeza, né? Educação infantil e ensino fundamental. O posto de saúde. O posto de saúde. Então, nos compete entrar em contato com as secretarias, ver qual é a possibilidade de atendimento dessa população no entorno, e se o município não tem como prover, então estabelecer junto com o empreendedor quais são as contrapartidas necessárias para viabilizar aquele empreendimento. Então, tudo isso passa pela análise da diretoria de planejamento. Também são feitas, então, a parte de planejamento do sistema viário futuro, né, diretrizes de crescimento e expansão das áreas do município. Nós temos também a diretoria de projeto, que elabora os projetos de praças, parques, junto também com, por exemplo, a Secretaria de Regulação e Estruturação Urbana, que faz a parte mais de projetos executivos. Nós lançamos os projetos e eles fazem a parte mais complementar e mais específica. Projetos de centros comunitários, áreas específicas, né, prédios específicos que podem ser solicitados. Nós temos a diretoria de informações, que gera toda a parte, como eu falei, do levantamento aéreo, toda a parte de informações, mapas, tabulação de toda a inteligência, vamos dizer, por trás dessas informações, desses mapas gerados, para abastecer a parte de planejamento urbano. Tá certo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Retrato Público. Não sai daí. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia, e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com um café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis.
Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público, hoje direto aqui da sede do IPLAN, o Instituto de Planejamento de Santa Maria, onde estamos conversando com o presidente da autarquia, Daniel Pereiron. Daniel, nós falávamos sobre várias questões, assim, da questão da mobilidade urbana, da oferta de serviços, como o IPLAN procura sempre estar atento a essas questões, E isso é um desafio não só para Santa Maria, para o Brasil. E eu acredito, não sei qual é a tua visão, que quanto menor a classe econômica da pessoa, mais ela sofre com essa questão. Por exemplo, se a gente pegar, hoje quem mora no bairro Santa Marta, por exemplo, ele precisa de um tempo de deslocamento para trabalhar, por exemplo, no centro, muito maior, de repente, de uma pessoa que tem carro, que mora mais no centro. Como o IPLAN vê esse desafio, que não é alguma coisa para agora, mas para o futuro, planejar a cidade, para que esse trabalhador, geralmente essas pessoas que estão mais na periferia, possam ter uma qualidade de vida melhor, possam acessar o trabalho de uma forma mais rápida, ter um serviço público, de transporte público de mais qualidade, enfim. Em 2018, nós iniciamos um estudo de revisão das linhas de transporte público coletivo, também em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Nós temos um plano diretor de mobilidade urbana que passa por todos os modais de transporte, então bicicleta, carros, transporte público, transporte de cargas, enfim, ele dá essas diretrizes para todas as modalidades de transporte. E, em específico, o cenário ideal seria o qual esse plano diretor de mobilidade urbana fosse desmembrado em vários planos diretores para cada um dos tipos de transporte, Só que isso, claro, no cenário ideal. Agora, esse ano, foi licitado e contratado uma empresa para fazer o plano diretor do transporte público coletivo. Nós estamos juntos, trabalhando junto, formamos
o governo formou uma equipe multidisciplinar de trabalho para ir acompanhando esse trabalho, mas já em 2018 nós iniciamos, então, revendo, criando sugestões de como poderia ser o transporte público coletivo, justamente pensando nisso, na velocidade de locomoção, né, no melhor atendimento, principalmente das áreas mais afastadas do centro. E um rápido diagnóstico assim, que a gente fez na época é que, bom, nós temos 49, quase 50 anos desse sistema que funciona e opera em Santa Maria, né? E com o tempo, o que acontece? As linhas de transporte público, em grande maioria, elas vêm ao centro, né? Então, por isso que gera uma demora, muitas vezes, de deslocamento, porque as linhas saem dos bairros, elas percorrem um percurso muito grande dentro dos bairros, né, interno, e aí se desloca até o ponto, que pode ser o centro, pode ser muitas vezes Camobi, por causa da demanda forte da universidade, do hospital. E isso demora muito, né? Deixa o transporte, o sistema todo sobrecarregado e muito lento. Então, uma das propostas que a gente tinha feito eram linhas mais rápidas, que se deslocavam pelas avenidas e pelas rodovias principais, que a gente chama, né, de as linhas troncais, mais rápidas, com paradas mais espaçadas, e as linhas secundárias que fariam os percursos intrabairros, os percursos internos aos bairros e descarregando esse público, então, a população nas linhas principais. Isso foi um estudo prévio, né? Agora tem uma empresa que é mais capacitada e que trabalha unicamente com esse tipo de solução trabalhando. A gente ainda é muito cedo para ver se essa vai ser a resposta que eles vão trazer como um cenário ideal, né? Eles já começaram os diagnósticos, então eu imagino que isso deva findar agora, no máximo até abril, a entrega do produto, e a gente vai ter uma resposta, né, do que vai ser o futuro da mobilidade de Santa Maria. Tu falaste, Daniel, na questão, né, do plano diretor. O plano diretor foi amplamente discutido no ano passado, né? A Câmara, quando o projeto foi encaminhado para a Câmara, né, a comissão que analisou, uma comissão especial que analisou o plano diretor, fez reuniões públicas nas 4 regiões da cidade, né? Depois teve uma audiência pública. Tu participou ativamente dessas reuniões, né? Tiveram várias reuniões de trabalho, inclusive aqui no IPLAN, com Sim. a comissão, com os vereadores. Mais de 20 reuniões, eu acho. Foram várias reuniões, né? Eu queria saber, assim, fazer 2 perguntas em uma. O projeto, depois de discutido na Câmara de Vereadores, com esse debate mais com a sociedade que a Câmara de Vereadores proporcionou, ele teve muitas alterações, e hoje o plano diretor, né, comparado ao projeto do Executivo original, e hoje quais são as principais alterações, né, para o telespectador que está nos acompanhando entenda, desse plano diretor já aprovado, que já tem mais de ano, essa atualização aprovada. Qual as principais diferenças do que era antes para agora? Eu acho que o projeto encaminhado pelo Executivo e o final aprovado, ele teve pouquíssimas modificações, né? Então, eu acho que justamente por ter sido muito discutido, num primeiro momento entre, né, no próprio Executivo, entre secretarias, num segundo momento trazendo as entidades das mais variadas, não só a construção civil, mas todas vamos dizer, as representações da sociedade civil organizada, para essa discussão e depois fazendo um fechamento com a discussão social aberta nas várias audiências. Eu acho que ele, claro, sempre existem questões pontuais, né, que os vereadores ouvem as suas comunidades, mas muito poucas, e eu acho que, assim, como um reflexo que a gente possa ver hoje, depois de um ano, talvez nenhum, assim, que pudesse comprometer, ou pudesse dificultar, ou olha, se tivesse sido feito da outra forma seria melhor. Então foram questões muito pontuais mesmo que atendiam aquelas comunidades a quais os vereadores têm mais proximidade. E eu considero, né, tendo acompanhado todas as etapas, um plano diretor satisfatório, né, que atende. Ele não foi um plano novo, né, nós revisamos e trabalhamos numa atualização, numa revisão, então é diferente de um plano que se coloca novo, que é estudado desde o zero. Então foram 2 anos, na verdade, né? 2017 inteiro de praticamente trabalho interno e 2018, onde a gente fez essa discussão 2 anos
intensos de trabalho, que eu considero um produto satisfatório que atende bem a população e o desenvolvimento da cidade, pelo menos pelos próximos 5 anos, aliás, pelos próximos 4 anos, já que a gente já tem um, né, de andamento. Acho que a cada 5 anos, se a gente puder parar e rever, principalmente das 3 leis, as 2 que tratam das edificações, né, que é o Código de Obras e Edificações, e a outra que fala do ordenamento do uso do solo, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, eu acho que é um tempo bom para a gente ter maturado, né, como que a cidade se desenvolveu, olhar de novo para esses últimos 5 anos e ver para onde que a gente cresceu e para onde que a gente quer crescer, quais são os caminhos. E a lei do plano diretor em si, que traça as diretrizes, 10 anos é um período razoável, que é o que justamente o Estatuto da Cidade recomenda. Né? Uhum. Durante, né, as discussões, né, e eu acho que na audiência pública isso ficou muito visível, né, houve um debate muito forte, polarizado, entre desenvolvimento econômico e preservação do patrimônio histórico, cultural de Santa Maria. Inclusive um grupo, pontualmente aqui, o Coletivo de Preservação, não sei se estou falando o nome correto, mas o Coletivo de Preservação do Patrimônio, né, Cultural de Santa Maria, inclusive teceu em determinados momentos críticas ao plano diretor, né. Eu queria, segundo eles, esse plano não estaria preservando tanto o patrimônio histórico, isso é verdade, né? Nós temos um conjunto em linha reta muito expressivo de arte déco em Santa Maria, né? Enfim. Eu queria fazer essa introdutória para te fazer a seguinte pergunta. É possível, tu acha que esse plano diretor garantiu isso, e é possível manter, por um lado, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, e por outro, preservação do patrimônio cultural, histórico de uma sociedade, de uma cidade? Sim, temos que, né? Não pode se pensar em medidas extremas, né? Ou só preservacionismo ou só desenvolvimento. As duas coisas têm que andar juntas e têm que estar conciliadas. E todos os apontamentos, né? Toda a intervenção do coletivo, ela foi pertinente no momento, porque ela nos chama atenção para uma determinada, vamos dizer, fragilidade que o plano colocava. Só para recapitular, para quem não acompanhou a época poder entender, o plano diretor anterior ao presente agora, ele obrigava toda edificação que estivesse no centro histórico a vir para uma análise prévia do IPLAN, para então haver uma manifestação quanto à necessidade ou não de preservação. A gente entendia de forma que isso regulava demais sobre a propriedade, né, do contribuinte. A gente deveria antes falar para o município, pro proprietário, olha, o teu imóvel é de interesse histórico e cultural. Então tu tens o ônus da preservação, mas tu vai ter os bônus também por ele ser tombado. E não quando o momento do proprietário querer fazer uma reforma, coisa, aí o município se manifesta. Então era uma visão jurídica, né, de direito, vamos dizer, sobre a propriedade, sobre a posse do imóvel, que motivou essa alteração. Então, todo o movimento de quem é atento ao patrimônio veio nos contribuir para que, então, a partir do momento que se concluiu o processo do plano diretor, que foi 2017, 2018, então, todo esse ano de 2019 nós estamos trabalhando e concluímos agora em novembro a lei do patrimônio histórico cultural, que deve chegar na Câmara de Vereadores agora ainda no mês de dezembro, se tudo correr certo, porque ela tramita agora, tem um período de tramitação dentro do próprio Executivo para ser encaminhado ao Legislativo. Essa lei é que vai substituir o decreto, porque logo em seguida do plano diretor... Sim, o decreto foi uma forma de proteger esses imóveis que estão na zona 135, central. 135 imóveis, né? E agora a lei vai substituir o decreto. Substitui o decreto, nós estamos também, chegou na Câmara de Vereadores há poucos dias, os decretos que foram redigidos então pelo Executivo, tombando provisoriamente esses, foram agora numa primeira leva, se não me engano, 11 ou 12 imóveis, e devem aos poucos ir chegando os próximos decretos. Não vão ser os 135, alguns foram retirados pelo CONFIC do rol do tombamento, mas se não me engano 10 ou 15 que foram retirados.
E o IPLAN auxiliou, participou ativamente ao longo desse ano de 2019 da produção de material dos estudos, né? De toda a compilação e produção dos textos em auxílio ao CONFIC para que chegasse agora ao final do ano e fossem encaminhados então aos proprietários os estudos, as notificações e o decreto de tomamento provisório para que então o proprietário se manifeste e possa, né, vamos dizer assim, concordar ou discordar do que está sendo posto. Tu acredita que essa legislação vai iniciar a tramitar na Câmara ainda esse ano, de 2019? Eu acho que nesse ano os vereadores vão formar a comissão e ela vai ter, de fato, uma visão maior a partir do ano que vem. E uma pergunta, Daniel, não sei se é normal, porque se trata de um tema bastante delicado, né? Eu acho que né, precisa de um estudo muito importante, mas por que de 2008 para cá, por que demorou tanto para a elaboração dessa lei? Foi normal essa demora ou ela demorou além do previsto? Não, eu acho, na verdade foi 2019 que nós realmente conseguimos, encerrado o processo do plano diretor, nós conseguimos sentar e nos dedicar ao processo da lei do patrimônio histórico. Não, eu acho que talvez para quem olha de fora, acho que um ano, né, estudando e trabalhando sobre uma lei seja muito tempo, mas não, é um tempo razoável para fazer de forma correta, né? Foi além da minuta da lei, a gente está trabalhando nesses 135 inventários, né, produzindo esse material, e conforme a gente ia avançando um pouco, percebia algumas coisas que tinham que ser corrigidas na lei para que ela seja operacional, né? Uma lei ela só é boa quando ela é de fácil aplicação e justa, né? Então, a ideia de deixar claro todos os processos, todos os procedimentos e também os benefícios que o proprietário vai ter a partir do momento que o imóvel é tombado, né? Ou inventariado, né? Agora a gente cria duas formas de proteger. O tombamento, que seria aquela forma mais rígida, onde o imóvel fica praticamente sem possibilidade de ser alterado, né? Que é uma coisa que tem um ônus para o proprietário que a gente sabe muito forte, muito grande, né? Engessa, de certa forma, a modificação, não o uso, mas a modificação do imóvel, e o imóvel inventariado, que é aquele que é a preservação da fachada, muitas vezes dos contornos, né, que a gente chama do volume, ou da manutenção de um tipo de telhado, por exemplo, mas que nada impede a modificação interna ou até a remoção de alguns elementos, né? Por exemplo, tem prédios tombados que as janelas todas e portas podem ser remodeladas, refeitas, retiradas, trocadas, né? Então, o inventário ele não restringe a modificação nem o uso. Sim. Daniel, nós estamos, infelizmente, né, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final do nosso programa. Mas antes eu queria te fazer uma última pergunta, que é a questão, para esclarecer para o nosso telespectador, se fala muito sobre Centro Histórico de Santa Maria. Já existe um mapeamento desse Centro Histórico? E se existe, qual é o território hoje em Santa Maria do Centro Histórico? O Centro Histórico ele é conformado o que a gente chama Zona 2, né? Que no zoneamento do município a gente chama de Zona 2, que ele pega no início ao norte a mancha ferroviária, né? Então pega ali a parte da Gare, Vila Belga, toda a Vila Belga, sobe a Avenida Rio Branco, ele tem o limite a oeste, a Rua Marechal Floriano Peixoto, né? Então uma face da Marechal Floriano Peixoto fica na Zona 2, na outra fica na Zona 3A. A leste ele é meio recortado, ele pega a Dr. Valtier, depois ele pega André Marques, né? E vai em linha reta, então pegando pela Riachuelo até a Avenida Medianeira. E pelo outro lado também a Floriano Peixoto até a Medianeira. Então tudo que fica dentro desse grande retângulo, até chegar lá à Avenida Medianeira, é o considerado centro histórico. Por quê? Porque com o tempo foi se percebendo amostras de edificações históricas, né? O próprio Centenário, que chega no final da Rua do Acampamento, a Rua do Acampamento ter sido a primeira, né, a rua oficial que nós tivemos, a Vila Belga, pela toda a movimentação da ferrovia, todo o conjunto do Art Deco, né, as 19 edificações que compõem o conjunto, enfim. O próprio prédio da Câmara de Vereadores, né, um pouquinho acima ali da Vila Belga, né? Então, nós temos diversas edificações que compõem o nosso centro histórico. Claro, das 135 tem várias que estão fora do centro histórico, né? Tem umas que estão
na 7 de Setembro, tem outras que estão na Dr. Bozano, mais abaixo, na Niederauer, mas via de regra a gente conforma o centro histórico como essa área, vamos dizer, margeada pela Avenida Rio Branco e a Rua do Acampamento. Tá certo. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, porque precisarem. Nós também estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez por ter nos recebido aqui e falado um pouco sobre esse tema tão importante, né, ainda cada vez mais importante, que é o planejamento, né, planejar uma cidade, uma sociedade para o futuro. Né? Muito obrigado. Obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara, da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Santa Maria, pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.